Olá pessoal, bem-vindos ao inciso final e vamos aí acompanhar o debate que rolou na Câmara lá. A direita deixou a esquerda em pânico, um alvoroço danado, porque eles gostam de imposto e a direita tá vindo com um projeto de lei aí para reduzir, tirar esse imposto das nossas costas. E nesse vídeo mostra muito bem o que a esquerda quer no Brasil mesmo, né? É só poder e dinheiro para se manter no poder, nos escravizando. E esse vídeo é muito bom para você compartilhar com aquele seu amigo ou sua amiga que não acompanha muito política e não entende como está sendo feito de trouxa, beleza? Bom, eu conto com o like de vocês aí, verifica se você está inscrito no canal, tá? Bora aí pro vídeo que ficou sensacional. No Brasil você paga quando você recebe, você paga quando você compra. E nesse caso você paga simplesmente porque você tem um bem. E se não pagar, o Estado lhe toma. É como se você não fosse dono do seu patrimônio, apenas tem o direito de utilizá-lo. E se você não pagar uma taxa extorsiva para o governo, isso vai ser arrancado de você. Eu fico impressionado com a naturalidade que se aumenta imposto, taxa, contribuição e toda a ordem de forma de extorsão de um povo que, em sua grande maioria, está sendo esfolado vivo. Muitos não têm qualquer perspectiva de viver dignamente nesse país. E, claro, a esquerda aponta como grande vilão o empresário e o empregador, quando, na verdade, nós sabemos que o vilão é o Estado, que tributa muito e tributa mal. Um passo importante que essa proposta traz é nós termos pelo menos a possibilidade de nos conscientizarmos que devem existir limites, sim, ao poder de extorquir o cidadão, que é isso que o Estado brasileiro faz. O imposto é roubo, e no Brasil chega a ser pornográfico esse roubo. Afinal de contas, exige, mediante grave ameaça física e coerção moral, porque se você não pagar, você vai preso, o dinheiro produzido pelo cidadão. Perceba, senhor presidente, que se você receber algo em torno de 10 mil reais, que é um salário que menos de 5% da população brasileira percebe, você custa para o seu empregador quase 19 mil, ou seja, metade vai para o Estado. Pior, desses 10 mil que você percebeu, que você recebeu, praticamente 30% é imposto. Você paga só pelo fato de produzir riqueza. Aí te sobra algo em torno de R$7.500, R$7.000. O que você for comprar com aquele dinheiro, praticamente tudo que você for comprar com aquele dinheiro, metade incide imposto. E aí, posteriormente a isso, você vai comprar um carro onde mais da metade é imposto. E na base de cálculo do pagamento do imposto para ter aquele carro é considerado o valor de tabela, que mais da metade é imposto. E aí, quando você for pagar o IPVA, na base de cálculo, não está o valor do bem, está o valor do bem mais o imposto, que é o valor de tabela. Vou deixar claro para quem está nos assistindo aqui, se o carro custa 100 mil, o valor dele, com 70% de imposto, é para ser 30. E aí você pagaria imposto sobre o valor do carro, que seria esse 30. Não, você paga sobre o 100. Ou seja, você está pagando exclusivamente porque possui um bem, e ainda, na base de cálculo, é considerado o valor do bem mais o imposto que você pagou, que é o preço de tabela. Assustadora a forma que o Estado arranca do brasileiro. Durante essas últimas semanas saiu o balanço da rede Açaí. Isso deveria ter escandalizado essa casa e toda a nação brasileira, uma vez que demonstrou que a rede Açaí pagou mais de 4 bilhões de imposto, 4 bilhões de imposto, e lucrou um pouco mais de 80 milhões. Quando a gente estava discutindo a questão da redução da escala, eu apresentei como proposta que o custo da redução viesse de desoneração fiscal, ou seja, de diminuição de imposto. Porque todo empreendedor no Brasil tem um sócio majoritário que ganha muito mais que ele sem correr risco nenhum. E esse sócio é o Estado, que não lhe devolve absolutamente nada. Ninguém aguenta mais tributação para meterem a mão através da corrupção. A gente tem muitos exemplos. Temos Jacques Wagner, enfiado até o talo no Master. Dólar encontrado aqui em Brasília. Que vergonha, Lula. Nós temos a esposa do ministro Wellington Dias, denunciada ontem pelo Ministério Público Federal, desvio de mais de 50 milhões de reais. Nós temos contratos advocatícios multimilionários com parentes de membros do STF. Enfim, o Brasil está na lama. Ainda bem que um jovem deputado chamado Kim Kataguiri e um presidente da CCJ chamado Leul Lomanto tiveram a coragem de trazer isso para cá. O brasileiro quer isso, menos impostos. O brasileiro não aguenta mais o enriquecimento dos corruptos nesta nação. São 90 bilhões por ano colocado na mão de gestores muitas vezes corruptos e irresponsáveis. O projeto vai ser aprovado, mas deixar bem claro, aqui não tem o dedo do Lula, nem do PT, nem da esquerda.
porque eles gostam de imposto para o povo brasileiro. Olha, presidente, isso é que cabe ao Congresso Nacional baixar imposto. Eu me sinto envergonhado quando o governo Lula abre os cofres para trocar voto de aumento de imposto por emenda. E aqui tem isso com muita consistência. E para complementar, eu nunca vi um presidente da República comemorar tanto um tarifaço como Lula. Lula está rezando, apesar de não ser crente, mas está rezando para que Trump meta tarifaço no Brasil e ele faça proselitismo com esse tarifaço. Nós não aguentamos mais a irresponsabilidade desse governo. Este ano, o brasileiro já pagou 2 trilhões de reais em impostos. A mando de quem? A mando do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está torrando o dinheiro do brasileiro pagador de impostos para se eleger a qualquer custo. É uma vergonha. Mas, senhor presidente, falando de irresponsabilidade e de abuso de poder, Alexandre de Moraes recebeu um contrato de 130 milhões através da sua esposa e tomou uma providência para poder encerrar essa safadeza com o caso Master. Mandou fazer uma busca e apreensão numa cortina de fumaça na casa do presidente Bolsonaro, depois de Bolsonaro ter entregue todas as armas. Esse Brasil é uma grande esculhambação. Kim, muitas vezes discordo de você, dou conselho e você não aceita, mas esse seu projeto foi uma grande iniciativa. Eu até tinha dito ao presidente Leu, eu digo, Leu, pense num japonês inteligente, é esse Kim. É isso que esse Congresso tem o dever de fazer. Lula, tenha a responsabilidade e pare de fomentar a corrupção no país. Obrigado, senhor presidente. Nós votaremos a favor da admissibilidade da PEC, mas queremos fazer aqui algumas reflexões. A primeira, deputada Bia, o relator retirou a previsão de compensação do relatório dele. E vamos então a alguns argumentos que eu quero apresentar aqui, que eu considero importante. A preocupação que eu tenho é a seguinte, deputado Kim, essa proposta ela não vai se sustentar na comissão especial, mesmo aprovada aqui, mesmo que o interesse seja reduzir imposto, se não observarmos o artigo 101, o artigo 113, nem qual será a compensação, e não está demonstrado nem a estimativa de impacto financeiro orçamentário. Outro aspecto que me preocupa, quando a proposta aqui apresenta a seguinte solução. O critério do peso vai ser a base de cálculo. O cara que tem um caminhão velho, pesado, vai pagar um imposto maior do que o cara que tem uma Ferrari construída com fibra de carbono, levíssima. Ou seja, vejam que aí tem uma contradição enorme, enorme. Os veículos mais luxuosos, deputado Patrus, são os mais leves, os mais caros. E os veículos mais pesados são aqueles exatamente que são comprados por aqueles que têm menos dinheiro. Então não podemos promover aqui uma distorção e privilegiar os ricaços, aqueles que vão poder comprar uma Ferrari, uma BMW. Agora, se você comprar um Fusquinha velho, você vai pagar mais imposto do que o cara que vai comprar um carro levíssimo. Vamos votar a favor, mas estamos fazendo esses questionamentos, que são pertinentes. Além de que nós precisamos pensar que vai tirar dinheiro da educação, né, dos nossos filhos, das nossas filhas, e vai ter também essa distorção que eu apresentei aqui. Uma Ferrari vai pagar menos imposto do que um veículo de 30 anos de uso que está aí, pesadão. Primeiro, apresentamos as fontes de compensação. A limitação com publicidade institucional, que a gente sabe que muitos prefeitos, muitos governadores e o presidente da República abusam para fazer propaganda pessoal, em vez de fazer propagandas de interesse público. Então, propagandas de vacinação que são importantes, propagandas para demonstrar acesso a políticas públicas que são importantes, não. É só para mostrar, governo do Brasil está fazendo isso, está do seu lado. É propaganda eleitoral, na prática. Apresentamos essa fonte de compensação que foi mantida pelo relator. Não sei se o deputado Helder não prestou atenção ou não teve acesso ao relatório que está no sistema, mas essa compensação foi mantida pelo relator. Então não é verdade que não existe compensação mesmo depois do voto do relator. Da publicidade institucional foi. Não é verdade que não tem compensação. Outro ponto. Me espanta
que o deputado Helder tenha dito: olha, critico porque falta compensação, mas elogio porque o relator tirou uma compensação. Então você precisa se decidir. Ou é a favor de compensação ou é contra a compensação. E o ponto que a gente coloca aqui era a limitação dos gastos com os parlamentos que, mais uma vez, Congresso Nacional Brasileiro, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores são das mais caras do mundo. E mais uma vez os parlamentos brasileiros também, assim como as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, não dão o resultado esperado pela população e não justificam o gasto que tem hoje. Na comissão especial, em que nós vamos debater o mérito, deputado Helder, o impacto nós já temos. E eu tenho o estudo e eu tenho a memória de cálculo, é de 38 bilhões de reais. Não sei de onde os municípios tiraram 50 bilhões de reais, eu pediria a memória de cálculo, apostaria de que eles não têm, mesmo porque, infelizmente, parte dos prefeitos brasileiros não sabem fazer conta, não à toa boa parte dos municípios estão tão endividados, principalmente com seus regimes próprios de previdência, com a irresponsabilidade fiscal dos municípios e dos estados também. Então, infelizmente, é sintomático que o cálculo que tenho apresentado aqui tenha sido errado. E um ponto que eu quero também ressaltar: a covardia dos governadores. Porque eles se esconderam atrás dos seus secretários de Fazenda para lançar notinha contra a PEC, mas nenhum governador teve a coragem de vir na audiência pública, nem institucionalmente nenhum secretário de Fazenda teve coragem quando a gente chamou. Não quiseram participar do debate. O governo Lula, mesma coisa. Convidamos o governo Lula, não teve coragem de colocar o seu posicionamento na audiência pública. Faltou. Não teve a dignidade de mandar um técnico sequer. Então, esses pontos precisam ser colocados. Eu entendo que possa doer um pouco em deputados do PT ou deputados do PSOL votar a favor de corte de imposto, de redução de imposto. Primeira vez que fazem isso, pelo menos não só nessa legislatura, mas na legislatura passada, nos 2 mandatos que estou aqui, nunca vi votar em redução de imposto, essa é a primeira vez. Entendo que isso deva doer e por isso a necessidade de votar a favor porque ano de eleição faz milagre, mas ao mesmo tempo marcar as suas ressalvas. Mas devo lembrar à população que nenhum parlamentar do PT e nenhum parlamentar do PSOL assinaram a PEC, foram forçados a votar agora porque foi colocado em pauta e não querem se desgastar com seus eleitores. Espero que mantenham a mesma postura de votar corte de tributos depois da eleição, na comissão especial. Também recomendo que o deputado Helder e a base do PT assistam à entrevista coletiva que eu concedi do momento do protocolo, em que nós temos para apresentar na comissão especial mais de 200 bilhões de reais em diferentes compensações que podem ser colocadas. Privilégio para cortar, seja tributário, seja de supersalário, seja de desonerações setoriais, não falta no nosso país. Gasto para cortar não falta. O que faltou nesse governo foi disposição para cortar esses gastos. Pois é, pessoal. Isso aí foi o vídeo e engraçado que para jogar a população, enganar a população, eles botam um monte de desculpa, né? Eles colocaram ali um monte de desculpa. O Carequinha, no caso ali, o terceiro a falar no vídeo, ele é de esquerda, ele é petista. E é claro, eles não querem que o Estado fique desinchado. Eles querem, quanto mais o Estado taxando a população, é mais dinheiro na mão deles pra... A gente sabe fazer o que, né? Eles fazem o que eles fazem com o nosso dinheiro. Entendeu? INSS e por aí vai. Entendeu? Então, é impressionante como eles colocaram Ferrari no meio. Aí a pessoa que não acompanha muito bem política fica naquela ali, tá vendo? Tá do nosso lado, tá contra os ricão, entendeu? Tá sempre nessa, sabe, nessa estratégia. E só tão votando realmente isso aí porque é ano de eleição. Porque sabe que alguém da direita vai falar lá, ele votou contra o projeto de redução de imposto, votou contra você. Então, eles foram orientados a votar a favor também. Mas sempre com uma ressalva, sempre com mais, né? Sempre com dando a entender que tipo, mas os ricos vão se dar bem e os pobres não. É só lorota, só mentirada, só narrativa. Não acreditem nisso não, beleza? E então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa esse like aí para me ajudar, tá? E verifica se você tá inscrito no canal, tá? Eu vou nessa. Um forte abraço a todos, valeu, falou e fui.